Tal como temos falado, hoje em dia há um fascínio por ter razão, um fascínio por querermos dar quase opinião sobre tudo, e há uma sobrevalorização dos sentimentos em detrimento do compromisso. A tendência é pensar que aquilo que ouvimos é perfeito para as outras pessoas, ou seja, acabamos de ouvir a palavra de Deus e dizemos, isto é bom para aquele irmão. Isto é bom para aquela pessoa. E temos de dificuldade em ouvir a palavra e confrontar o nosso coração, confrontar os nossos próprios pecados, achando que isto que está a ser dito é bom, é para outra vida. A Igreja, tal como temos visto, é uma assembleia de pessoas imperfeitas que celebram o Deus perfeito. E a Bíblia é muito clara que há paralelismos entre a Igreja e o casamento. Por exemplo, quando nós pensamos em casar, eu ia dar uma outra ilustração, mas não fui autorizado a dar essa ilustração, vou dar a minha, que é o seguinte, quando eu e a Filipa namorávamos, ela achava que tudo era belo. Ela foi avisada pelos meus pais, cuidado onde é que te vais meter. A minha mãe e o meu pai fizeram a mesma questão. Aliás, a minha família mais alargada disseram, Filipa, cuidado, é o Jonatas, se calhar não o conheces bem. Foi muito avisada. Depois do casamento, certamente houve momentos em que ela pensou, o que é que eu fui fazer? Fui-me casar com este. E a minha mãe disse muitas vezes, ele não tem garantia, não podes devolvê-lo, casaste, vais ter que ficar. E lembro também, uns anos depois, lá no Porto, ainda estávamos casados e a Filipa ainda estava em Tondela, recebi lá 2 jovens casados, conhecidos por muitos de vós, e eles disseram, naquela conversa a tomar café e tal, às vezes no casamento vem-nos aquele pensamento, o que é que eu fui fazer? Porquê que eu me fui casar? Estava tão bem solteiro, não tinha que prestar contas a ninguém. De repente tem alguém que tem que falar, tem que dizer onde é que vou, onde é que não vou, e se dá para isso, não dá. Isto é uma prisão. Muitas vezes, então, com a Igreja também é algo assim, salvaguardando as devidas distâncias. Ficamos no início fascinados com tudo, não é? Nós hoje ouvimos o testemunho, não é? Ela antes também tinha falado comigo. Tudo parece maravilhas, às vezes nós é que temos... Não é, somos imperfeitos, não é? Vão encontrar muitas imperfeições na Igreja. Ficam fascinados com tudo e depois de algum tempo, depois de terem assumido o compromisso, às vezes vem o pensamento, o que é que eu fui fazer? Fui-me juntar a uma igreja, afinal esta igreja é imperfeita, afinal esta igreja não é aquilo que eu idealizei. Contudo, os votos do compromisso são necessários principalmente para estes momentos em que os sentimentos nos traem, para começarmos a ver o que Deus está a fazer, para começarmos também a perceber a mudança que tem que acontecer na igreja deve começar nas nossas vidas e não à espera que essa mudança comece na vida dos outros. É uma arrogância em nós, há orgulho quando achamos que a mudança tem que começar pelos outros, que não é em nós. O Rafa ainda ontem no devocional citava o coro, a começar em mim. Este deve ser o pensamento. Certo, Rafa? A começar em mim, Senhor, quebra corações, para que todos sejamos um. O tema da mensagem de hoje é Unidos a Cristo. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Quem se recorda? O texto? Romanos 15, 1 a 7. Alguém teve a oportunidade de pensar neste texto? Não. Estamos-nos tarde. Depois aquela... Diz? A oportunidade tivemos, não é? Romanos capítulo 15, versículo 1 a 7. Um pequenino contexto. Paulo passa a carta aos Romanos, principalmente nos primeiros 9 capítulos, a dar toda a teologia, toda a doutrina,
e passa os outros capítulos a mostrar que a teologia tem que redundar em adoração e amor entre as pessoas. No capítulo 14, o apóstolo Paulo começou a falar sobre a unidade na igreja, mostrando que procurar a unidade é deixar de discutir coisas menores e importar-se realmente com aquilo que vale a pena. Às vezes há chatices por coisas ínfimas na nossa casa, na nossa igreja, e que não vale a pena, porque são coisas menores que às vezes até o diabo usa para criar em nós aquela raiz, como vimos ontem, a raiz da amargura. No capítulo 15, o que iremos ver hoje, Paulo então mostrou que a unidade não é um fim em si mesmo, é uma consequência de quando as nossas vidas estão ligadas a Cristo. Antes de avançarmos para o texto, convém termos em mente 2 pontos prévios. Em primeiro lugar, nenhuma amizade cristã deve comprometer a verdade da palavra de Deus. Caso contrário, o nosso desejo passaria a ser agradar as pessoas e não agradar a Deus. Por isso é que às vezes nós caímos no erro de não conseguimos agradar as pessoas e ficamos muito em baixo, porque isso passa a ser quase uma idolatria que nós temos de sermos aceitos pelas pessoas. Mas nenhuma amizade cristã deve comprometer a verdade da palavra de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura procuro eu mais a aprovação dos homens do que a de Deus, ou procuro agradar aos homens? Se procurasse agradar-lhes, não seria verdadeiro servo de Cristo. Então, nenhuma amizade cristã deve comprometer a verdade bíblica. Em segundo lugar, no mesmo sentido, nós só conseguiremos ajudar alguém quando passarmos as verdades do Evangelho, pois não há maior problema na vida de uma pessoa do que esta estar perdida espiritualmente. Nós, enquanto igreja, podemos ajudar as pessoas nas suas dificuldades e temos essa responsabilidade, mas nunca esquecer que a principal preocupação da igreja é ajudar as pessoas que estão perdidas espiritualmente. Depois destas 2 observações, estamos prontos a ir para o texto bíblico. Vamos então ler Romanos 15. Agora vamos ler os primeiros 2 versículos de Romanos capítulo 15. Filipa, podes ler, se faz favor? Nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Então, nestes 2 versículos, vemos que numa igreja não há graus diferentes a nível de importância entre as pessoas. Não é porque as pessoas estão há mais tempo na igreja ou há menos tempo de igreja que são mais ou menos importantes. Agora, há graus diferentes em termos de maturidade na igreja. As pessoas mais fortes, a quem Paulo se refere, são aquelas então que têm mais maturidade espiritual, são aquelas que têm mais conhecimento espiritual, são aquelas que também são mais humildes, porque têm um maior reconhecimento da grandeza de Deus e um maior reconhecimento da sua pequenez. São também as mais corajosas perante as situações da vida e estão sempre prontos a ajudar aqueles a quem precisam. Estas são as pessoas mais fortes. Olhando também para a parábola do fariseu e do publicano, as pessoas fortes espiritualmente não se promovem à custa dos outros e nem agradecem por não ser como as outras pessoas. Te agradeço, Senhor, por eu não ser como o Rui. Graças te dou a Deus porque eu não sou como o Rui, porque o Rui é este e aquele. Isso é arrogância da nossa parte. Isso não revela maturidade cristã. Percebendo ainda melhor, as pessoas com mais maturidade não falam dos outros quando estes não estão presentes. Até porque quando aquilo que nós falamos às escuras sobre o nosso irmão irá determinar a qualidade do nosso amor por ele. Se eu passar a vida a falar do Rui, mal do Rui, quando ele não está presente, isso vai determinar a qualidade do meu amor quando estiver olhos nos olhos com ele. Então precisamos de deixar de falar nas escuras, aprender a falar olhos nos olhos, para que o nosso amor aumente pelas pessoas. Por outro lado, as pessoas que pensam que são mais fortes, atenção que não são as fracas, fazem acepção de pessoas. Aqueles que pensam que são mais fortes são aqueles que fazem acepção de pessoas.
relacionam-se apenas com aquelas pessoas que têm mais afinidade e não acham que tenham de fazer alguma coisa pelas outras pessoas. Estas são aqueles que pensam que são os mais fortes. Além disso, têm a ousadia de dizer que não amam alguém e que não querem ter qualquer tipo de relação. O que é que eu quero dizer com isto? Ainda ontem eu falava com alguém que ia ao lar evangélico fazer os projetos missionários. Márcia, tu fizeste? Não sei se mais alguém aqui. A Filipa, Carlos, também fizeste no lar? Okay. E fizemos alguns projetos missionários. E uma dessas vezes estávamos alguns homens lá, rapazes naquela altura, a falar, e eu disse, eu não suporto aquela pessoa, eu não amo aquela pessoa irrita-me profundamente. Não suporto. E estava lá, na altura ainda não era, o pastor Tiago Cavaco. Bem, ele irritou-se comigo. Ele disse, quem és tu para dizeres que não amas alguém? Aquilo foi mal... E continuou. Foi buscar a Bíblia. Pau, pau. Quem conhece o Tiago Cavaco sabe que ele é persistente, não é? Foi buscar a Bíblia e tim, 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 tim. Meus irmãos, aquilo foi duro para mim, duro ouvir, ser confrontado com a verdade bíblica, e aquilo mexeu comigo. Então precisamos de ter cuidado. Então, as pessoas fortes espiritualmente amam a todas as pessoas, mesmo que isso mexa com o seu orgulho pessoal. Suporta algumas pessoas, mesmo que isso incomode, e fazem isto por amor a Deus. Nós não temos, enquanto igreja, o direito de negar o nosso amor a ninguém. Se olharmos com mais pormenor para o versículo, reparem, as pessoas mais fortes são devedoras para com as outras. A palavra devedoras no original indica dívida ou obrigação. Isto significa que as pessoas com mais maturidade têm mais responsabilidade, têm mais obrigação de suportar as outras pessoas mais fracas na fé. E a palavra suportar não é no sentido de está bem, pronto, eu tenho que tolerar. A palavra tolerar não existe na Bíblia. Ou de aguentar aquela pessoa. Tenho que aguentar. Ou, pronto, vou fingir que me dou bem. Só para que ninguém me chateie. Não, pelo contrário. A palavra suportar significa ser de suporte para a outra pessoa, de ajudá-lo, de elevar a sua vida, de servir a outra pessoa, de cuidar, de ter influência espiritual, ajudando a carregar os fardos na vida daqueles que são mais fracos. Paulo, então, é muito claro. Os cristãos com maturidade ajudam os mais fracos, não procurando o seu próprio bem, mas o do outro, para que a sua vida seja edificada, para que a outra vida cresça. E a ideia de ajudar a edificar a vida traz sempre esta conotação de construção, de fortalecimento. Então, vidas aqui, nós, Igreja da Graça, temos a obrigação, temos a dívida para pagar de ajudar os outros a crescer espiritualmente. Nós somos igreja no sentido de que eu não vivo sozinho. Eu estou comprometido com os outros, em ajudar as outras vidas. E dou graças a Deus, porque muitos dos gestos mais bonitos que houve na Igreja da Graça, porque às vezes as pessoas podem pensar, na Igreja da Graça não há assim muitos gestos bonitos, ou se calhar não vemos nada acontecer. Mas garanto-vos, porque Deus tem-me dado esse privilégio de ser muitas vezes a ponte, o meio entre aquele que dá e aquele que recebe, que há muitos gestos bonitos na Igreja Batista da Graça. E muitas vezes nem a Igreja sabe, nem as pessoas sabem de onde parte. Algumas pessoas sentem que recebem, como eu também já fui abençoado muitas vezes. Então, há gestos muito bonitos a acontecer na nossa igreja. As pessoas às vezes não percebem o quão outras pessoas estão a ser abençoadas, mas porque alguém teve a coragem, teve o amor, o cuidado, o serviço de dizer assim, eu quero abençoar aquela pessoa, mas eu não quero que ninguém saiba. Então há muitos gestos destes a acontecerem na Igreja da Graça, sem nós percebermos. Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4. Mas tu, quando des a oferta, procura que a tua mão esquerda nem saiba o que faz a direita. Deste modo, a tua oferta ficará em segredo, e o teu Pai que vê o que se passa em segredo há de recompensar-te. Porque estas pessoas não estão à espera de recompensa pública, mas fazem por amor a Deus, sabendo que o Senhor irá
recompensar as suas vidas. Então, há muitos gestos bonitos a acontecer na nossa igreja. Garanto-vos disso. Eu sou abençoado, muitas vezes por ser o fim, mas muitas vezes também por ser apenas o meio, fazer a ponte entre aquele que dá e aquele que recebe. Então, a Igreja da Graça, devemos ter o desejo e devemos lutar com todas as nossas forças para sermos unidos a Cristo, para sermos então unidos uns aos outros. Mesmo que alguém nos faça alguma coisa que não gostamos, devemos seguir em frente, porque Deus é o juiz e não nós. Mas devemos ter a coragem de ir ter com o outro e em amor resolvemos as coisas. O objetivo quando vamos ter com o outro não é para perceber quem é que teve razão, mas para que Deus seja glorificado nos nossos relacionamentos. Aquilo que vimos ontem à noite. Se temos alguma coisa contra o nosso irmão, vai ter com ele e resolve olhos nos olhos. É a maior bênção que Deus nos dá. É de podermos falar olhos nos olhos, uns com os outros. Já conheci pessoas que preferem perder relacionamentos, que preferem perder casamentos, apenas porque querem ter a sua vitória pessoal, não procurando a vitória de Cristo, a glória de Cristo. Qual deve ser a nossa motivação para sermos unidos? Qual deve ser o motivo pelo qual os mais fortes devem apoiar e orar pelos mais fracos? Versículo 3 e 4, vamos ver. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação que há nas Escrituras, reparem, as Escrituras que nos traz paciência, que nos traz consolação, e traz-nos para quê? Para termos esperança. O motivo, então, para lutarmos pela união na igreja só pode ser Cristo. Cristo deve ser a razão e o motivo pelo qual nós nos relacionamos. E o que é que aprendemos com Cristo? Cristo não procurou agradar-se a si mesmo. Cristo submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Suportou todas as injúrias por amor a Deus. Quando ele estava perto da cruz, taparam-lhe os olhos, batiam-lhe e diziam: quem é que te bateu? Vê lá se tu adivinhas. E o que é que Jesus fez? Sempre calado. Nunca respondeu. A única vez que Jesus respondeu foi quando lhe perguntaram quem ele era. E ele aí teve a oportunidade de manifestar a sua fé. Então há momentos em que o silêncio deve reinar e há alturas em que a fé deve reinar. Ou o silêncio é equivalente a um sinal de fé. Cristo fez o que fez por pessoas que eram suas inimigas, que eram inimigas do próprio Deus. E então é devido a este amor que nós sentimos da parte de Deus, que sentimos da parte de Cristo, que nós devemos então ajudar, de amar e cuidar também dos mais fracos. É por causa de Deus me ter amado, é por causa de Deus ter amado a cada um de vós, que quando chega alguém à nossa igreja ou que alguém passa por uma dificuldade grande, nós, em vez de trazermos julgamento, nós sentamos-nos ao lado dessas pessoas, oramos por ela, pedimos a bênção do Senhor e a consolação. A nossa opinião de nada vale, a não ser que a pessoa a peça. Mas as pessoas às vezes não estão à procura de opinião, estão à procura de consolação. E nós devemos ser essas pessoas. Caso contrário, caso não seja Cristo o motivo pelo qual nós estamos juntos e assumimos os compromissos, estaremos juntos apenas quando tudo está bem. E nós sabemos que isso dura pouco. Quando concordamos com tudo, ainda dura menos. Ou quando sentimos alegria por estarmos juntos. E às vezes não sentimos alegria por estarmos juntos. Temos que admitir isso. Às vezes podemos não sentir muita alegria. O nosso coração também é enganoso, vimos ainda hoje isso. A sociedade está a educar-nos a não sabermos resolver os nossos problemas e a descartar quando algo não nos motiva. Por isso é que há pessoas a mudar constantemente de amigos. Há pessoas a mudar até constantemente de marido ou de mulher. De lugar até para viver, apenas para mudar porque já não suporta aquele sítio. Pessoas a mudar constantemente de trabalho porque não estão habituadas à dificuldade e então mudam logo de trabalho. Pessoas que têm quase no currículo mais mudanças de igreja quase de anos de vida.
e outras coisas mais. Então a sociedade está a educar-nos a não sabermos resolver os nossos problemas, a não sabermos viver com as diferenças e a descartar quando algo não nos traz alegria. Mas nós temos que assumir o compromisso. Estamos ou não estamos? Se é para estar, é para assumir o compromisso. É para começar em mim, para que haja mudança. Precisamos então de reeducar-nos, se for caso disso, para sermos então mais como Cristo, para sermos então o suporte dos nossos irmãos, mesmo que tenhamos dificuldades em lidar com eles. Deixe-me perguntar, e faço essa pergunta também a mim. Quando foi a última vez que abençoou a vida de alguém? Da igreja? Fora da igreja? Quando foi a última vez que abençoou a vida de alguém? Quando foi a última vez que fez algo que lhe custou algo? E não quero dizer dinheiro, porque há coisas que custam, e não é dinheiro. Custa tempo, custa carro, custa seja o que for, por alguém que não conhece tão bem. Eu fazer alguma coisa que me custe, que me tire tempo, sei lá, pela minha família é uma coisa fácil. Agora, fazer por alguém que eu não conheço tão bem, ou mal conheço, ou que às vezes até há alguma fricção, é mais difícil. Quando foi a última vez que nós fizemos alguma coisa por alguém que nos custou algo? Quando foi a última vez que nós usámos a nossa casa para receber alguém? A questão da hospitalidade que nós temos falado na igreja, não é? Quando foi a última vez que nós recebemos alguém na nossa casa para abençoar alguém? Quando foi a última vez que nós ajudámos alguém mais fraco? Quando foi a última vez que teve coragem de pedir perdão por algo que disse ou pensou sobre alguém que tem dificuldades em se relacionar? Aqueles que estão mais tempo na Igreja da Graça sabem, por exemplo, que nos primeiros 2 anos de eu estar na Igreja da Graça foram muito difíceis. E devido a algumas coisas que disseram, houve pelo menos uma pessoa que ficou com maus pensamentos relativamente a mim. E essa pessoa, à frente do seu marido, disse: Jonatas, eu preciso falar contigo. Eu, claro, com certeza, vamos falar. Marcámos no café, passa publicidade, no Starbucks, na estação do Rossio. E fomos falar os dois e ela começou a chorar. Eu não sabia o que é que se tinha passado. Mas, o que é que se passa contigo? Eu, quero pedir-te perdão. Eu disse, já pedi perdão? Mas o que é que tu me fizeste? Eu não sei. Não, eu achava que tu eras um machista. Por causa das coisas que eu ouvi, eu achava que tu eras um machista e que tratavas mal as mulheres. Então nós quisemos ir à tua casa, nós convidámos-te para tu ires à nossa casa, para eu ver quem tu eras, para ver se eras machista ou não. Então quero-te pedir perdão pelos maus pensamentos, porque isso estava a afetar o meu relacionamento contigo. Tu estavas a pregar, era a mesma coisa que eu ouvisse um ateu a falar. Eu tinha problemas contigo. E quando eu me apercebi disso, eu hoje consigo te ouvir, eu hoje consigo ouvir que é Deus a falar através da tua palavra, porque eu já não tenho nada que me impeça. Eu fiquei, só pode ser o Espírito Santo a atuar na vida daquela pessoa. Abracei, vocês sabem que eu gosto muito de abraços, abracei, claro. Vamos em frente, vamos juntos. E hoje temos uma relação, enquanto famílias, uma boa relação. Porquê? Porque as coisas foram resolvidas, olhos nos olhos. E para ela foi importante pedir perdão. E eu, atenção, eu não sabia de nada. Versículo 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda, vos dê o mesmo sentir, a ideia aqui é a mesma visão, o mesmo pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordantemente, isto é, unanimamente, e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, enquanto igreja, nós não iremos longe se formos conhecidos pela nossa amizade. Nós ouvimos aqui um testemunho de que perceberam que somos muito unidos, mas nós não vamos longe se nós somos conhecidos pela nossa amizade. Enquanto igreja, nós não vamos a lado nenhum. É uma igreja muito cool, é uma igreja e tal, onde as pessoas... Nós não vamos longe. Muito menos iremos longe se formos conhecidos pelo ambiente hostil ou insensível que há. Não sei se alguns de vós já tiveram essa experiência de entrar numa igreja, entrar e sair e ninguém vos cumprimentar. Vocês ficam assim, lá. Ou então, recentemente fui a uma igreja, algumas pessoas não me conheciam, e eu ia quase lá só para cumprir algo. E quando eu entro, as pessoas lá à entrada, logo com um sorriso grande, elas não me conheciam. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu assim, uma delas vem-me dar um beijinho, eu disse, tá, bom dia e tal. Sem ser nada exagerado, estão a ver assim Fiquei logo com alegria. Vamos louvar ao Senhor. É isso que estamos aqui a fazer. Então, mas nós não iremos longe se formos conhecidos pela amizade, e muito menos se formos conhecidos pelo ambiente hostil e insensível. Nós iremos longe quando cada um de nós for apaixonado pela glória de Cristo. Quando cada um de nós for apaixonado por Cristo e pela sua palavra. E daí que das coisas mais bonitas que eu ouço na Igreja da Graça, não é porque o pastor é assim ou é assado, ou porque as pessoas são assim ou assadas, mas quando as pessoas dizem a palavra. É a palavra de Deus. Às vezes dá-me vontade de dizer, Senhor, olha, já me podes levar. Já me podes levar. É a tua palavra que faz tudo. A razão de muitas amizades cristãs também se perderem com o tempo, com algo que se passou, ou até caírem num certo desgaste, foi porque também esses relacionamentos não estavam centrados em Cristo. Porque na Bíblia, olhamos para a Bíblia, todos os relacionamentos que perduraram, houve sempre oração mútua. Basta olhar. Hoje estive a ler o texto de Jónatas, a amizade de Jónatas e David. Há ali oração mútua. Há ali bênção mútua. Há ali a procura de Deus mutuamente. Então é por causa da glória de Deus que devemos amar a igreja, com todos os seus defeitos, deixando a nossa glória pessoal de lado. Nós temos a mente de Cristo e devemos procurar a unidade nos nossos corações, procurando então ser unidos no falar, procurar buscar consensos, procurar buscar ouvir aquilo que está na palavra do Senhor. Há pouco tempo eu estava a dizer ao Rui Danilo, em nenhuma das reuniões nós, reuniões, a Assembleia de Igreja tem que ser porque é legalmente, mas nenhuma das reuniões é que eu faço com a direção, ou faço com a comunicação, nada é votado. Eu voto. Para que esse tipo de linguagem? Nós aqui não votamos. Arranjamos consensos. Às vezes, ainda ontem aconteceu isso, reunimos para tomar uma decisão que depois no fim até nem se tomou decisão que era necessário fazer. Porque é importante nós falarmos, não temos dúvidas, haver consensos, procurarmos, vamos concordar sempre? Não vamos. E às vezes há ideias que passam, há pontos que passam que não são o meu, ou que são 5% do meu, mas assim que passam, aquela é a minha ideia. Aquela é o meu projeto. Foi a igreja que decidimos, para um lado ou para o outro, mesmo que eu tenha votado contra em Assembleia, passa a ser, a não ser que seja algo contrário à palavra, não é? Passa a ser a minha votação, passa a ser a minha decisão. E havendo então diferenças e discordâncias, e muitas vezes é salutar, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, por isso é que eu preciso de ouvir as pessoas. O pastor parece que precisa de ouvir as pessoas para se sentir mais seguro. Não. Eu pretendo ouvir as pessoas porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu não vejo tudo, eu não sei tudo. Então eu gosto de ouvir as pessoas para ouvir aquilo que Deus fala a todos, não fala só a mim. Às vezes até parece, Senhor, que às vezes falas um bocadinho menos a mim. Né? Mas o Senhor fala a todos. Então, ouvir as pessoas é fundamental. Ouvir. Havendo diferenças, havendo discordâncias, vamos glorificar ao nosso bom Deus. João 17:21. E para que todos sejam um, Pai, que eles estejam tão unidos a nós como Tu o estás a mim
e eu a ti. Desta maneira, o mundo há de crer que tu me enviaste. Quando virem, então, que a igreja é unida. Já pensámos nestas palavras de Jesus e o quanto elas nos provocam? O mundo há de crer que tu me enviaste quando eles forem unidos. A nós e unidos uns aos outros. Talvez o mundo ainda não percebeu que Cristo foi enviado por Deus. Talvez o mundo ainda não tenha percebido que Cristo foi enviado por Deus porque falta unidade nas nossas vidas. E é duro pensar nesta forma. Versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A palavra acolher tem dois sentidos. Caminhar lado a lado e dar as boas-vindas em casa. Aquilo que eu mais tenho ouvido, e daí de vocês estarem, às vezes, uns a pensar, não entendo, e outros a perceberem as razões, mas aquilo enquanto eu, pastor, tenho ouvido mais nos últimos tempos de pessoas, algumas aqui presentes, outras que não estão presentes, mas eu prego para toda a igreja, aquilo que mais tenho ouvido nos últimos tempos na igreja é que há pouco relacionamento entre as pessoas e que as pessoas mal se conhecem. É aquilo que eu mais tenho ouvido. A minha resposta tem sido, se quase todas as pessoas dizem isso, é simples, façam alguma coisa. Eu não sinto. E o que é que tens feito? Nada, estou à espera de ver. Faz alguma coisa. Não sinto. Então, tens participado na escola bíblica? Às vezes, sim. Tens ficado para os almoços? É uma grande confusão. Mas é a oportunidade de partilha, a oportunidade de nos conhecermos uns aos outros. Quando houve as reuniões em casa das pessoas que nós pretendemos... Foste? Não. Não. Então, o que é que tu queres? Convidas alguém para ir à tua casa? Não. Então faz alguma coisa. A mudança começa em ti, não começa nos outros, que faz alguma coisa. Então, se nos falta união, somos nós que temos que mudar. E mesmo que não percebamos que haja alguma coisa a acontecer, vamos persistir. Os votos do compromisso são para isso com a igreja. Vamos lutar, vamos fazer alguma coisa. Vamos marcar coisas para estarmos juntos, seja o que for. Façam alguma coisa se não sentem isso. E isto... então vamos marcar mais convívios com a igreja. São interessantes, são importantes, mas numa igreja sobrevive à base de convívios. Sobrevive, sim, à base de comunhão. É orarmos juntos, é abrirmos as nossas portas e termos conversas com sentido. É cuidarmos e servirmos os outros, mesmo que isso nos custe. E tudo deve ser feito à luz do Salmo número 100, servir ao Senhor com alegria, sem murmuração. Nem antes, nem depois. Lá vou eu ter que fazer. Lá vou eu ter que... Não? E agradeço muito. Também precisamos de honrar as pessoas. Mas há aqui uma família que abre a sua casa para receber as pessoas. Há mais, não é? Mas eu fico sempre muito encantado quando vejo os jovens a quererem se juntar, etc. Os irmãos trocados têm sempre a sua casa aberta. Isso é hospitalidade. Isso é amor. E provavelmente a casa fica toda desarrumada. Provavelmente a Luísa ou o João, não é? A limpar tudo, não é? Limpam tudo e lá vem aquela malta toda a sujar isto tudo. E Deus tem tocado nos seus corações. Também recentemente vi... Há mais coisas, mas isto... Mandaram-me um vídeo
Deixem-me partilhar isto. Está no YouTube. A Patrícia e o Rui, gostei muito de ver aquele vídeo que tu mandaste, Rui, de lá. O pessoal todo a jogar, todos. E depois metem-se comigo e mandam-me vídeos do pessoal ali. E eles têm um bebê pequeno. Que era mais fácil dizer, vão para a vossa casa, não me chateiem. E a Patrícia ainda acordada às 11 da noite, não é? O que é um milagre. Mas coisas assim a acontecerem, basta estarmos também atentos e investirmos nas nossas vidas, nas vidas dos outros. O cristianismo é muito interessante porque obriga-nos a fazer coisas que não gostamos e a ir a sítios que nunca quisemos. Sendo assim, à luz que vimos hoje, poderemos pensar: a mensagem, pastor, foi para os fortes da igreja. E eu sou fraco, ou estou-me a sentir fraco. A mensagem não foi para mim. A mensagem foi boa para os fortes. Não, a mensagem foi para todos nós. Pois todos temos a responsabilidade de exercer influência na vida dos outros. Para aqueles que têm mais maturidade, lembra-te, um cristão com maturidade nunca pensa que é melhor do que outro. Ele deseja, sim, imitar a Cristo e ajudar o outro a crescer. Esse é alguém que tem maturidade. E aquele que é fraco é aquele que é humilde, aceitando que os outros cuidem de si e que o ajudem a crescer. Então, aos fortes, aos que são mais fracos e aos legalistas, que são aqueles que acham que são os melhores de todos e que, em vez de orarem para Deus, até oram para si mesmo, ficam a contemplar as suas obras e a achar que o mundo está todo virado do avesso. Mas nós queremos ser como o publicano, que ao bater com a mão no peito, pede perdão ao Senhor e que nos ajude a seguir em frente, apoiando-nos mutuamente. Que este possa então ser o desejo da Igreja Batista da Graça. De que nós devemos suportar as debilidades dos fracos, não procurando agradar a nós mesmos, mas buscar agradar os outros no sentido daquilo que é bom para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. Porque Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, tudo aquilo que caiu sobre si serviu para a nossa paciência, para a nossa consolação, para nós termos esperança. Então, Deus da paciência e da consolação nos dê então o mesmo sentir, para que concordantemente e a uma voz nós possamos glorificar a Deus e o Pai do Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Que a nossa Igreja procure sempre esta unidade a Cristo, esta união a Cristo, para sermos unidos uns aos outros. Nós não vivemos fascinados com a unidade, mas queremos viver fascinados com a glória de Deus e isso será visível através dos nossos relacionamentos. Amém?